Olá, eu sou Davi e hoje quero falar com você sobre a Parashá Shemot, que é a primeira do livro de Êxodo. E ela conta a história do povo de Israel depois da morte dos patriarcas, narrando como eles se multiplicaram, como eles foram submetidos então a trabalhos forçados pelo novo governante egípcio que surgiu sem ter conhecido José. E ele narra também o começo dessa libertação que Deus faz para o seu povo. E bom, como o povo de Israel se multiplicava muito, os egípcios temeram e o faraó logo colocou o decreto de que deveria matar os meninos homens. Só que Moisés escapou, como nós conhecemos a história, e por meio dele foram feitas grandes coisas e Deus usou como libertador do seu povo. E Moisés ele cresce, né, na casa de Faraó, sendo tratado como filha do Faraó, como filho da filha de Faraó, né? E ele cresce até que ele se aparenta com o seu povo, né? Ele reconhece o seu povo e ele acaba matando um guarda e por isso ele se exila, se foge em Midian. E lá, depois de 40 anos nessa terra, Deus fala com ele. E ele aparece a ele na forma de uma sarça ardente que não se consumia. E Moisés ele vai se espantar com essa visão, né? Não é algo que você vê todo dia, é realmente um milagre. E lá de dentro do fogo, Deus o chama. E eu vou ler aqui para vocês o que Deus falou com ele. Está lá em Êxodo 3, 6 a 10. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Pesirreu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Bom, a gente vê que nesse momento Israel estava em pleno sofrimento das mãos dos egípcios. E por isso ele clamou a Deus por libertação. Ele clama a Deus, ele recorre a Deus, em vez de tentar fazer coisas no próprio braço. E já que Deus é amor e ama o seu povo, ele respondeu. E aí a gente chega à conclusão que quando o amor sincero, o clamor sincero chega aos céus, Deus desce para libertar o seu povo. Isso vale para nós hoje. Nós possamos aprender essa lição. Aqui diz, né, que o clamor chegou aos céus e Deus desceu de lá para livrar o seu povo. Livrá-lo não apenas das mãos dos egípcios, mas de todos os costumes, de toda a idolatria em que os filhos de Israel estavam mergulhados naquele meio. Porque eles não serviam a Deus totalmente ainda naquela época. Tanto que a gente viu a idolatria do bezerro de ouro e os pecados que Israel cometia no Egito. E Deus vai e desce para libertá-lo não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Para dá-lo não apenas a terra prometida que eles poderiam plantar, colher, semear, trabalhar na terra, em que ficaria para os descendentes deles e tal, mas também a terra prometida espiritual, para fazer o seu povo retornar a ele. E a gente vê que essa questão de Deus ouvir o clamor e descer para respondê-lo com grandes milagres ocorreu diversas vezes na história do povo de Israel. Eu posso citar aqui um simples exemplo, que é quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos da fornalha ardente pelo quarto homem, né? E a gente vê que o mais importante desses eventos, em que Deus desce para libertar o seu povo com milagres, é quando Yeshua veio à terra
para redimi-lo. Nós temos que ter isso em mente. O porquê que ele veio. E ele veio para nos libertar. Ele veio como resposta aos nossos pedidos por perdão, aos nossos pedidos por expiação, assim como Davi falou lá no Salmo. Purifica-me, ainda que meus pecados sejam escarlate, ainda que meus pecados sejam vermelhos como sangue, tu podes fazê-los ficar alvos como a neve. É mais ou menos esse o sentido, né? Ou seja, Deus pode nos purificar completamente, simplesmente por causa do seu amor e por causa do nosso arrependimento e disposição para se deixar ser abençoado. Então, saiba disso, seu clamor por perdão já foi respondido, você já foi perdoado. O seu anseio por voltar ao primeiro amor pode muito bem se tornar a realidade em sua vida, porque como um pai que ama seus filhos, Deus sempre está de braços abertos para receber os arrependidos. Mas é preciso voltar a Deus. Simplesmente porque Ele te ama, Ele não vai te salvar do seu pecado dessa forma. É preciso que você faça algo por você mesmo. Como assim? Você acabou de falar que meus pecados já foram perdoados, sim? Mas é você que tem que se abrir para receber esse perdão. E como? Como que uma pessoa se abre para receber o perdão? Por meio do amor. E assim Deus pode agir na vida dela de forma a salvá-la, de forma a abençoá-la. E isso é por meio da obediência. Isso é demonstrado por meio de ações concretas e não apenas por palavras. Então, tenhamos isso em mente. A escolha é nossa. A escolha é sua, a escolha é minha. E Deus não vai passar por cima dela. Assim como o povo escolheu sair do Egito, ele não foi forçado a sair. Ele escolheu sair do Egito, guiados por um libertador e pelos sinais maravilhosos. Assim também nós devemos abdicar de todas as nossas comodidades para receber o extraordinário de Deus e poder herdar a terra prometida. E esta é, sim, o reino dos céus. Sim, no Egito, embora houvesse muito trabalho, havia muitos confortos, como os alhos porós do Egito, em que depois eles reclamam lá no deserto, a abundância de água, né, do rio, a segurança de que haveria alimento e as casas fixas, né? No deserto o povo tinha que habitar em cabanas que eram desmontadas o tempo todo. No deserto, porém, Deus supriu todas as necessidades de seu povo. Por mais que a trajetória até a terra prometida fosse difícil e longa. Tenhamos isso em mente. Apenas se lança naquilo que Deus quer que você faça, na sua vontade, porque Ele vai te segurar. Ousa cumprir com a vontade dEle. Ousa abdicar dos seus próprios erros e pecados, porque Ele vai te receber e vai te segurar e sustentar, assim como Ele fez com o povo de Israel. E por meio dessa fé, que nós deixamos tudo para trás, a promessa divina poderá se cumprir em nós. Contudo, aqueles que, guiados pela lógica urbana, não se entregaram à vontade divina de salvar, vão se surpreender com a própria ignorância, quando virem que sempre viveram por nada. Pois aqueles que esperam em Deus, eles não trabalham para aquilo que hoje tocam, venham, sentem, mas esses trabalham a cada dia contra si mesmo por causa da vida eterna. Ou seja, eles batalham dentro de si mesmo para fazer a vontade de Deus, que é abdicar a sua própria, para assim poder herdar o reino de Deus. Mas eles não fazem isso simplesmente por querer herdar, por querer uma bênção, mas por amor, em resposta àquilo que Deus faz em gratidão. Assim, se não houver vida, o que há de bom? Sem ela nada valerá a pena. Tenhamos isso em mente, nós não estamos aqui para perder tempo. Nós estamos aqui para trabalhar e plantar para a eternidade. É certo que o caminho é difícil, contudo, é simples e prazeroso, pois por causa do amor e da graça de Deus, podemos simplesmente, para obter a salvação, confiar, abdicar de nossos erros e autojustificações, e então nos abrir para receber o seu amor de forma plena que se manifesta na salvação e na vida eterna. E nós podemos ter essa certeza porque por meio do sangue do Cordeiro de Deus, o pecado é retirado de nós. E assim a luz da centelha divina
podem novamente adentrar em nossos corações e nos levar àquilo que perdemos no início, que é a presença no jardim de Deus. E Deus, ele clama, ele chama constantemente aqueles que amam, para que somente se entreguem e deixem ser abençoados. Esse é o amor de Deus, pois o prazer do Senhor está em salvar e perdoar. Mas é preciso que se faça espaço dentro de si mesmo, que se esvazie de toda a podridão interior, para se encher do amor que sempre acompanha a certeza da salvação. Hoje, neste momento, devemos cada um de nós fazer ou reafirmar a nossa escolha que definirá o nosso destino eterno. E eu quero terminar lendo 2 versículos lá, Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra hoje tomo por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que jurou o Senhor a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Essa é a minha palavra que eu quis falar com você. Que Deus te abençoe muito. Se você gostou e gostaria de assistir outras coisas assim, apenas se inscreva. Se você acha que outra pessoa deveria assistir, compartilha. Até a próxima. Tchau, tchau.